Foi. Só tem gente. É? Esperar Dá um aqui, tempo aí. Dá um tempo pra galera entrar. Tá me ouvindo bem aí? Tá de boa? Tá de boa? Então, beleza. Vamos ver que deve estar rolando. Giano, Jacir. Dá um tempinho pra galera entrar. Deixa. Aos poucos a turma vai entrando. Falar que a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o que a gente vem observando de comportamento em outros mercados fora do Brasil, e que podem ser um caminho para estratégias de corretores imobiliários por aqui. Ou seja, pode ser que os comportamentos que a gente tem percebido em outros mercados talvez repita por aqui. Então esse que vai ser o tema de hoje. Se você acha que vocês estão aqui acompanhando a gente agora e acham que tem gente que pode se interessar nesse assunto, aperta o aviãozinho aí, manda para a turma, porque eu acho que vai ser um papo bem bacana sobre coisas que estão acontecendo em outros mercados. A gente foi buscar as informações de novo naquele trabalho de trazer para vocês alguns dados diferentes, novos do que vem se falando por aí. Certo, Luiz? É isso aí. Deixa eu só compartilhar aqui. Eu tenho que comprar um negócio de fazer live aqui, cara. Para pendurar aí, para ficar mais fácil. É. Eu botei um tripézinho aqui que ajuda bem. Tripézinho chinês, sem corona. Bom, vamos tocar o pau. Não quer esperar dar umas 5 horas. Acho que a galera está acostumada com as lives das 5 horas. Tem que ser, como é que é? 4h58. 4h58. É o horário oficial, né? Começa tipo. Vamos lá? Quer começar, Luiz? Ou quer esperar um pouquinho mais? A turma entrar aí. Espera dar uns minutos aí. Então, vocês que estão entrando aí. Quem está entrando agora aí, a gente vai daqui a pouco, eu e o Luiz, a gente vai trocar uma ideia sobre coisas que a gente tem visto de comportamento de clientes no mercado imobiliário que estão acontecendo fora do Brasil e que podem se repetir aqui. Ou seja, possíveis estratégias de negócio que existem para vocês dentro dessas mudanças todas que estão acontecendo aqui, dentro de situações que estão acontecendo por conta dessa pandemia, tal, enfim. A gente vem falando disso já tem um tempo em outras lives que a gente fez, falando de redimensionamento de necessidades, de mudanças e cicatrizes de comportamento que os clientes devem carregar. E aí a gente foi dar uma investigada nesses assuntos, como a gente tem feito sempre, e percebeu que de fato isso está acontecendo mesmo. Não era só uma louca ideia. Uhum. As E, coisas, eu- as coisas e ele estão se rolando. repete isso, né? Exatamente.
Então, do mesmo jeito que as curvas estão se repetindo, né? Em diversos mercados, aquelas curvas de queda e de ascensão, obviamente, a gente até falou nisso no domingo, quando a gente fez a apresentação dos estudos. Quem não assistiu, vale a pena dar uma olhada no canal do YouTube lá da Imóvel. Tem todo o estudo que a gente fez, a gente apresentou no domingo passado, falando das curvas e das possíveis retomadas, das elasticidades de cada setor da economia, e nessas cidades que se movimentam de acordo com esses setores, qual pode ser o prazo de recuperação para as coisas voltarem ao período pré-pandemia, mas tudo pode ser surpreendido. A gente teve uma notícia lá das Casas Bahia, já está com 70% do pessoal do Via Varejo, com 70% do seu faturamento. Do volume recuperado, né? Exatamente. Então, isso é muito interessante, porque o varejo é um grande sinalizador, talvez um dos melhores termômetros, ou o termômetro mais direto, porque lida com o dia a dia ali das pessoas, né? Então, é um termômetro bem interessante para a gente aproveitar. E aí a ideia aqui é a gente trocar uma ideia sobre coisas que a gente viu na China, viu nos Estados Unidos, enfim, trazer para vocês algumas informações desse tipo. É isso aí. Vamos começar já? Então, antes de começar, você ia fazer um Pelo visto, 5 horas é o horário mesmo. Você vê, a galera vai dando 5 horas, já começa, deixa eu ver as lives que estão rolando. Então, se você chegou agora, fica com a gente, vai ser bem bacana. Nessa parte de varejo em específico, né, que a gente tem visto, basicamente, principalmente essa empresa que você citou, no sentido de ter já se precavido em questão de demanda, né, e montado um estoque grande aí para... Na verdade, ela foi na contramão, né? Ela foi na contramão de outras empresas. Ela viu uma oportunidade, o que é bem a cara do Samuel Klein, né? Uhum. Quem leu a história das Casas Bahia com Samuel Klein sabe exatamente isso. Ele era um cara que percebeu que se ele tivesse produto, ele venderia. Isso, né? isso. Ele percebeu isso, por isso que ele começou ali aumentando o seu portfólio. E nesse momento de crise, quando todo mundo cancelava os pedidos nas fábricas, ele foi lá e falou, não, pode entregar, porque o seguro, o BO, deve ter pedido um prazo maior, que ele de bobo não tem nada, não tem nada, né? Pediu um prazo maior, mas está com estoque e vai poder fazer negócio. E dá para fazer um paralelo disso com o mercado imobiliário, sabia? Uhum. Isso dá para a gente fazer um paralelo muito com o mercado imobiliário, que é o seguinte, que é, de novo, bater naquela tecla do que a gente vem falando aqui todos esses dias. Cuide do seu estoque nesse momento. Olhe para o seu estoque. Se você tiver um bom estoque, se você tiver um estoque grande, certo, correto, para o nicho de cliente que você tem, você vai se dar tão bem quanto a Via Varejo está se dando nesse momento, que tem estoque e cuidou do seu estoque. Então, fazendo um paralelo com o varejo, está aí uma excelente estratégia. Mais uma dica que a gente está dando aí faz tempo e, pelo visto, a gente estava acertando nas nossas possíveis previsões. Ah, então eu te antecipei, cara? Exato. Porra, então tá. Então eu não te engoli aí na história. Bom, mas vamos lá. Beleza, cara. vamos lá. Vamos começar. Bom, Luiz, a gente até hoje estava batendo um papo naquele sync que a gente faz diário aí, para trocar uma ideia sobre os negócios que estão rolando, enfim, sobre as coisas todas. A gente estava falando sobre o tema dessa live. E aí apareceram pontos importantes para a gente, que tem a ver com aquilo que, na realidade, a gente está falando muito de mudança de comportamento, que é um tema que hoje de manhã eu fiz com o pessoal da Smartus, e já vou dar a dica aqui. Amanhã eu e o Luiz, a gente vai estar numa outra live da Smartus, discutindo também mercado imobiliário. Então, amanhã, 11 horas da manhã, no canal da Smartus no YouTube, a gente vai estar lá junto com o Gustavo Zanotto, o Lucas Madalosso e mais o Renato da Casafy, falando sobre mercado imobiliário e falando sobre o futuro dos processos de transação. Mas hoje a gente estava falando com as mulheres do imobiliário lá e surgiu o seguinte ponto. Vão ocorrer mudanças de comportamento por conta de tudo isso, certo? E aí foi bem interessante que logo depois que eu fiz essa participação lá com o pessoal da Smartus, a gente fez o nosso sync e o tema que a gente começou a bater um papo para trazer aqui para o pessoal foi exatamente esse. As mudanças de comportamento que a gente já está vendo em mercados lá fora, que apesar de distintos, podem se repetir por aqui. Vou deixar agora você falar um pouco, porque eu falei demais já aqui, está virando um monólogo. Então vamos lá.
Acho que o primeiro ponto que a gente percebe, e isso em mercados um pouco mais maduros, né? Então, o mercado imobiliário, vamos trazer um exemplo aí de Estados Unidos, que está sempre aí, pelo menos à frente em questão de tendências, tá? Entre aspas, tá? Que, olhando para números de lá, tá? Que são bem disponíveis também, que a gente sempre compila aqui para fazer a comparação com os nossos que a gente monta para Brasil, tá? O que a gente tem percebido? A primeira mudança de hábito de consumidor tem sido sai de densidade alta e vai para densidade baixa. O que é isso? Tá? O cara está saindo de grande centro e indo para subúrbios, né, e cidades menores. Então, qual que é a correlação que a gente poderia fazer para cá? O Brasil tem subúrbios? Não. Assim, o conceito até que um pouco existe, Isso. né? É bom entender isso para as pessoas que não têm noção assim. O que a gente está falando aqui, lá nos Estados Unidos, o desenvolvimento urbano ele é muito centros comerciais econômicos bem concentrados e os residenciais ao redor. Esse residencial é que é o subúrbio. Não dá para a gente fazer um paralelo de subúrbio com periferia, que é uma coisa diferente, né? Peraí, a pessoa está falando que está com áudio duplicado. O áudio duplicado? Por que será? Tá dando eco. E eu tô me ouvindo por você. Então, peraí. Ah, já sei o que pode acontecer aqui, ó. Não é não. Eu abaixei o meu som, o meu volume aqui. Será que melhora aí, pessoal? Teste. Melhorou? Porque pra mim não tá duplicado. Pra mim o áudio tá maravilha. Não, é que quando eu falo, eu me escuto através do teu. Ah, então pode ser que o meu microfone esteja pegando também a sua voz aqui. Potente esse negócio, né? Deixa eu botar então mais no meu ouvido. Pronto. Vamos ver agora se melhora. Tá. Aí, ó. Não. Mas enfim, whatever. Então, assim, o que a gente tem? O conceito de subúrbio é diferente, né? São bairros bem mais desenvolvidos, se assemelha a condomínios de alto padrão mais afastados. E o norte-americano tem ido bastante, procurado bastante esse tipo de produto. Tá? Bastante. E, obviamente, fazendo essa migração para cidades que tenham uma densidade populacional menor. Beleza. Tá muito ruim o eco? O delay aí tá muito alto? Hã? Tá muito alto? Não, tá zerado. Tá zerado agora. Então beleza. Então falou. Tá bom. E assim, esse tipo de, vamos falar, região, tá? E a gente fazendo uma correlação, por exemplo, e muda muito de acordo com a cidade, né? Até aquele outro estudo que a gente estava olhando, por exemplo, a gente tem cidades que estão atraindo pessoas, cidades grandes, né? Que estão atraindo pessoas, por exemplo, um caso de Nova York, que talvez a gente faria uma correlação com São Paulo, depois vamos discutir isso aqui, mas se a gente pega, por exemplo, Chicago, né, e Orlando, as pessoas querem sair. E teoricamente Orlando é uma cidade relativamente boa, né? Uhum. Ó, o pessoal tá reclamando que tá com eco. Eu vou te pedir o seguinte, Luiz, tira o teu microfone, tenta falar direto no celular, sem o fone, para ver se melhora. Se não melhorar com o teu, eu faço isso com o meu. Tá. Entendeu? Tá. Mas tira o plug do tirei telefone. tudo, cara. Não tem mais nada aqui, ó. Que continua com eco? Vamos fazer teste 1, 2, 3. Teste 1, 2, 3. O pessoal que tem que dizer pra gente, tá com eco ainda ou não? É aí. Se for aqui, eu tiro então, eu faço direto. E você faz com fone. Melhorou agora? Peraí. Tá melhor? Oi. Zerou o eco ou não? Aê! Sim. Então é o meu fone Xing Ling aqui, pô. Tá louco, velho. Então, beleza, vamos embora, vamos direto assim. Eu vou sem fone. Tá. Então, assim, essa linha aí que eu tava falando, de o cara saindo, né? Saindo de alguns grandes centros, indo para cidades menores, mas ao passo que a gente tem outros grandes centros que os caras estão vindo para esses grandes centros. Então, é um pouco... Ainda a gente não sabe certo qual é o principal motivo, óbvio, né? A gente espera que esses motivos sejam por questão de trabalho, tá? Mas vamos aguardar as próximas semanas para a gente entender um pouquinho melhor essa migração intra-urbana, né? Tá.
Essa é uma coisa que a gente estava discutindo, até era uma dúvida que a gente estava tendo ali, falou, pô, por que que os caras estariam querendo entrar em grandes centros? Se os grandes centros é que estão sendo mais afetados. Será que eles estão buscando, talvez, grandes centros porque lá existe uma infraestrutura de saúde melhor, ou seja, você corre menos riscos tendo uma boa infraestrutura de saúde para te atender? Porque o cara que está mais distante, se tiver um problema desse, talvez ele não tenha lá uma... É isso que a gente começa a pensar, e é interessante a gente pensar em tudo isso, porque quando a gente fala do 3CP lá e faz as análises, de repente, isso é algo que você pode mapear lá no contexto prático do cliente, para entender se aquilo de fato é relevante e ajudar ele no processo de tomada de decisão, né? Mas assim, eu acho que existem os dois caminhos acontecendo, né? Tem o caminho dos caras que estão querendo migrar para centros urbanos, que talvez sejam centros de maior complexidade de infraestrutura. O cara não está pensando em densidade demográfica, está pensando assim, tipo, cara, eu saindo daqui, indo para um grande centro, eu vou continuar tendo uma série de serviços que eu não tenho aqui quando o problema da pandemia acontece. O cara continua querendo morar em São Paulo, entendeu? Pela complexidade que ela traz, né? Exato. Mas a gente também está observando um caminho inverso. E aí, de novo, eu vou lembrar da história lá da Renata, da Viva Prime, que me falou esses dias, Guilherme, mês de abril foi um mês que eu vendi pra caramba, como nunca vendi, não sei o que é crise, porque todo mundo querendo sair de São Paulo e migrar para um subúrbio, porque Alphaville seria o tal do subúrbio, se a gente fizer uma correlação com os Estados Unidos, né? Então, o cara saindo lá, indo morar a 30 quilômetros da cidade ali, onde ele mora em casas e tudo mais, tem as casas de condomínio, tem segurança do mesmo jeito e tal. E é por isso que eu vejo que fazendo uma correlação basicamente assim, de economia urbana, tá, com o mercado imobiliário, é muito relacionado ao ticket do produto. Então, quanto maior o ticket do produto, mais longe, ou mais afastado, ou mais flexível, tá, essa pessoa está. Quanto menor o ticket do produto, a questão de estar dentro mais da cidade é mais importante. Né? Exato. Pela necessidade. E é outro mapeamento que a gente consegue talvez fazer. De novo, o que a gente está fazendo aqui, pessoal, é olhar para tendências e para olhar para comportamentos que estão acontecendo fora do Brasil e tentar correlacionar isso com a gente aqui para ver se faz sentido do ponto de vista estratégico você optar por um desses caminhos. Então, o que a gente pode mapear, de repente, é que o cara da classe média baixo, né, ou seja, o cara que está na classe média para baixo, esse cara talvez continue procurando os grandes centros por questões logísticas, questões etc e tal. Agora, o cara classe média alta para cima, ali o cara de alto padrão, como ele tem uma capacidade mais elástica de fazer essas mudanças, ele, tá ruim aqui meu apartamento, vou fechar minha cobertura aqui, vou mudar para Alphaville, também a gente está observando esse negócio. Tem um ponto importante lá, em um dos temas, que assim, os caras no Zillow perceberam 40% de aumento nas buscas por casas, né? Enquanto houve 7% de redução na busca por condomínios verticais, por apartamentos. De novo, é aquilo que a gente já falou lá no começo. A gente foi, acho que, uma das lives que a gente fez lá, falando dos 8 pontos que a gente avalia, o redimensionamento de necessidades. O cara passa a pensar, bom, se eu vou ficar mais home office, porque a empresa talvez adote o home office como modelo, e isso era um ponto que hoje eu estava lendo em um dos jornais, eu não me lembro qual, mas falava assim, que além do problema do desemprego, os fundos imobiliários que trabalham com carteiras corporativas devem sofrer muito, porque deve existir uma redução dos espaços de trabalho, não só por conta do desemprego, mas também pelo acesso ao home office. Se o cara vai precisar de um home office, talvez ele comece a pensar, não preciso ficar mais num apartamento em São Paulo, posso ir por uma casa em Alphaville, uma casa na Granja. Eu estou falando de São Paulo, que é onde eu tenho um maior conhecimento, mas dá para fazer essa correlação também com qualquer cidade, Rio, Curitiba, Floripa, etc, etc e tal. Então, isso que a gente falava lá nas primeiras lives aqui na Imóvel, a gente pode dizer, parece que está se consolidando também nos Estados Unidos e mostrando uma tendência lá a esse tipo de coisa. Legal. Então, essa primeira linha é basicamente assim, para produtos ticket mais elevado, você tem uma demanda maior nesse momento, tá? Nesse período, nesse trimestre principalmente, por produtos mais afastados de grandes centros. Ao passo que produtos de ticket menor, você tem uma demanda maior, mais elevada para produtos em locais de grandes centros.
Então, é totalmente inverso o fluxo aqui. Né? Isso corrobora bastante com a questão que a gente tem falado que o primeiro produto que tende a ter a ruptura da recuperação é o produto Minha Casa Minha Vida. Sim, deve ser o que aconteça aí, né? Que acelere. Exatamente. Exatamente. Tá. Outro ponto bacana que a gente estava discutindo lá também está ligado aos imóveis de veraneio, né? O possível aumento de busca pelos imóveis de veraneio. O que também parece um contrassenso, se a gente for imaginar, parece um contrassenso. O que é importante a gente falar aqui também, que está acontecendo na Europa, inclusive, que eu assisti esses dias uma live da Eliane Ribeiro, e a gente pode falar. Na Europa, o crédito imobiliário continua acontecendo. Uhum. Então, assim, aparentemente, a tal crise econômica, de novo, a gente desligou a máquina, a gente religou a máquina e parece que os bancos estão otimistas ainda com esse processo. Né? Então, se a gente mantiver o crédito, talvez a gente acelere a máquina com uma velocidade maior e lá os financiamentos imobiliários ainda já estão acontecendo. Portugal, inclusive, parece que vai começar o processo de reabertura, etc. e tal. Agora, este dado ele é relevante e ele é relevante também nos Estados Unidos, que a gente vê que existem cidades que também já estão no processo de ascensão. Já deram a sua queda, bateu no vale, já está no processo de ascensão. E parece um contrassenso quando a gente fala de crise econômica que viria e, ao mesmo tempo, a gente verificar que as casas de veraneio parece que também estão tendo um processo de busca, né? Um processo de busca grande nesse momento. Então, e aí... Vai lá. Eu ia falar, ele correlaciona muito com o que a gente está falando agora há pouco, pelo ticket de alto padrão, né? Então, você já une o útil ao agradável, que além de você procurar um local para ficar mais afastado, né? Você tem, assim, essa pessoa de mais alta renda, ela vai ficar por um bom tempo sem fazer viagem internacional, né? Então, ela usa esse tempo dela, esse recurso, para procurar, não necessariamente para comprar, às vezes para uma locação de curta temporada, obviamente. Até tem um comentário agora aqui da Beth Miss dizendo, ó, meus 2 imóveis de temporada que eu tenho em Floripa foram alugados na quarentena. Então, é isso aí. É isso aí. Não necessariamente uma aquisição, né? Mas vamos chamar, aquisição de uma curta temporada, para que... O cara pode fazer um long term, né? O cara faz uma alocação de 10, 12 meses para um imóvel de temporada. Isso, exatamente. Em que ele mantém um padrão de vida legal, né? É um produto muito bacana, que nessa época não teria, ou a demanda seria muito menor do que está sendo agora, e cumpre a necessidade que essa pessoa está tendo, um dos Cs dela, né? Um dos CPs dela. Exatamente. Atual. Porque os caras... Deve acontecer das pessoas diminuírem as suas viagens internacionais, até porque um dos fatores que a gente deve observar é que tem países que dizem que vão fechar fronteiras internacionalmente enquanto a gente tiver uma solução sanitária. Nova Zelândia é um desses países que diz que enquanto não houver vacina, esqueçam a Nova Zelândia como um destino turístico. Perfeito. Então, se a gente vai observar isso, tem muita gente que tem poder aquisitivo que quer continuar saindo de casa em final de semana. Então, o cara vai lá para uma fazenda Boa Vista da vida, vai para sua casa no litoral norte e tal. E talvez você tenha um aquecimento nesses imóveis de venda e de locação de longo termo mesmo. Ao invés do cara alugar para um final de semana, ele fala, pô, já vou alugar aqui 10 meses. E às vezes até ele fica um pouquinho e depois ele vai lá e compra, né? Faz uma proposta ou compra alguma coisa ali na região porque ele gostou de morar lá. Exatamente. Então, ele faz um teste ali, né? Esses drivers de demanda não existiam anteriormente, né? Pois é. Então, essa questão de você procurar um imóvel para unir o útil ao agradável, ou seja, num período como esse, você quer ficar num local mais, com uma densidade menor, numa cidade mais tranquila, para você não muda nada, você aluga aquele imóvel, você gostou daquele imóvel, você vai lá e compra alguma coisa naquela região depois, né? Então, ele acaba virando um chamariz. Então, viagens internacionais, vamos chamar, elas são trocadas por locação de curta temporada ou média temporada, vamos dizer assim, Brasil, né? Então, de novo, são movimentos intramunicipais aqui. Então, você sai do grande centro, vai para uma cidade do interior, sai para uma cidade litorânea, para alguma coisa de interior, serra, acho que funciona muito bem também. Isso, né? O cara vai para a montanha, vai para o litoral. Isso, aí vai do gosto, né? Exato. E é bacana a gente estar discutindo isso,
Porque a gente começa a desenhar aqui possíveis estratégias para as pessoas que estão aí pensando, e aí, como é que eu faço? Se o meu cliente desaparece aqui, onde é que eu posso encontrar o meu cliente? Ou o que talvez o meu cliente não esteja mais buscando imóveis aqui, mas aqueles clientes com quem eu já vendi ou quem já falei aqui vendendo no centro urbano, estejam agora no momento buscando imóveis de temporada. Talvez esteja na hora de eu fazer uma parceria com alguém que trabalhe com imóveis de temporada para oferecer para o meu cliente e fazer negócio, enfim. Existe essa tendência. O Zanotto está perguntando aqui, da cidade pequena para a cidade grande, a gente já comentou aqui no início, que a gente já tem os dados ali, observando a busca por Nova York continua forte. Existe gente fazendo o caminho inverso também, né? Isso. Essa migração inversa, então, da cidade menor para a cidade maior, está ocorrendo através de produtos com ticket menor. A lógica disso é que a gente precisa discutir, que talvez seja o cara buscando uma infraestrutura melhor, preocupado com o nível de hospitais que ele tem na cidade dele. O cara está lá afastado de uma cidade menor que não tem hospital, e ele fala, pô, no momento de pandemia eu estou com um problemaço porque eu não tenho como ir para um hospital bom. Isso. E aí ele fala, não, deixa eu ir para um centro urbano que pelo menos eu garanto lá que eu vou ter uma infraestrutura de saúde que possa me atender numa emergência. Que é o medo sendo o drive de tudo, né? É isso que é muito interessante a gente perceber. O medo... Mas eu ainda... Então, eu vou falar uma coisa que eu acho, daí óbvio que a gente vai ter que olhar isso com dados, né? Mas eu acho que a principal driver de demanda para produto em cidade grande, nesse momento, por ser produto de baixa renda, é por necessidade de trabalho. Porque precisa ser um trabalho físico, né? Tá, o cara perde o emprego ali e vai para o centro urbano pensando. Isso, então pode assim, ser também. Perdi o emprego na minha cidade é pequena. Qual que é a probabilidade de ter um emprego? Sei lá, na cidade X, o que tem? Centros econômicos 80, mais fortes aceleram antes. Exatamente. Então, sempre o emprego faz sentido. Puxa, né? Puxa todo o fator de demanda por produtos e serviços. Então, eu vejo que esse sim é o principal driver de demanda. Então, talvez a gente possa começar a ver no futuro projetos Minha Casa Minha Vida em centros urbanos bem fortes, né? Pode começar a acontecer isso também. Então, isso é bem bacana da gente observar e pode ser um movimento... é um movimento novo, é um movimento pós-pandemia, né? A gente passa a enxergar é uma mudança de comportamento. De uma forma geral, eles estavam... Os produtos mais econômicos tendem a ficar cada vez mais distantes de centros urbanos. Pode ser que a gente comece a ver um movimento contrário, talvez por esse indicador de Nova York, da gente perceber gente querendo ir para centro urbano. É um dado interessante, né? E que mais, Luiz, que a gente estava conversando? Sobre China. O que a gente viu de China? O que a gente viu de números? Então, sempre tem que ter bastante cuidado ali, né? Com relação às informações. China, né? Mas vamos tomar por base os números que a gente viu, né? Teve uma impulsão de demanda muito grande por produtos, né? Porque os chineses acabaram ficando 30, 40 dias em lockdown de fato, diferente daqui, né? E essa demanda tem, assim, o pessoal está lançando coisa, o lançamento vai tudo já no mesmo dia. Então, o volume de vendas para novos produtos em regiões, obviamente em grandes centros, ele está sendo muito alto. O problema é que quando a gente fala de China, grande centro lá, uma cidade pequena lá tem 1 milhão de habitantes, né, cara? Então. Uma cidadezinha pequenininha na China, 1 milhão de habitantes. Então, é muito louco falar sobre isso. Aliás, eu tenho um amigo que sempre me disse que o sonho dele era ter um produto que vendeu pouco na China. Porque qualquer coisa que vende pouco na China, vendeu muito, entendeu? Meu sonho é ter um produto que fracassou na China. Assim, vendeu pouco. Tudo é relativo, né? Tudo é muito relativo. A China é um país de números exponenciais. Mas, de novo, o que a gente talvez tenha percebido, e aí dá para fazer uma correlação também com o varejo nesse sentido, que a loja da Hermès na China, logo na sua reabertura, ela vendeu em um dia o volume de venda de 4 semanas, cara. Olha que doideira isso. Ela vendeu no primeiro dia de abertura da loja o volume de vendas de 4 semanas. Ou seja, a mola realmente... A gente falava sobre isso. A mola foi comprimida. Como a gente desligou propositalmente a máquina, a mola comprimiu.
E aí tem muitos setores, obviamente, aquele setor que o cara pode voltar a consumir o produto, restaurante não, serviços de... Ninguém vai fazer a corrida de táxi 2 vezes, ninguém vai comer 2 vezes porque o restaurante abriu e tal. Uma parte disso a gente perde, obviamente, mas aparentemente, e de novo, a gente está... É uma curva de aprendizado, acho que está todo mundo aprendendo sobre isso, né? Aparentemente, o que está acontecendo é que as coisas estão acelerando num ritmo muito maior do que os economistas imaginaram, do que as pessoas falam. Assim, a resposta dos mercados tem sido muito rápida, né? Sim, como a gente brinca aqui no interior, abriu a porteira, né? Abriu a porteira, exatamente. E aí a galera... Então, é o que a gente vem falando desde sempre. Então, sempre olhando para números econômicos, né? Você não tem uma crise de produção, você não tem uma crise financeira, você tem um delay com base em confiança, com base em expectativa, mas a renda continua fluindo, né? Exatamente. Então, e o que acontece? Trazendo para o mercado imobiliário, óbvio, você tem um volume menor de negócios porque as pessoas não saem, mas quem precisa... Os negócios continuam acontecendo, não na mesma volumetria, mas a intensidade de quem está muito quente é igual, não muda, percentualmente falando, né? Sim, exato. E a gente tem observado isso muito nos Estados Unidos. Os dados estão mostrando muito isso, né? De que as coisas continuam acontecendo num ritmo... Diminuiu a velocidade, mas elas agora estão acelerando e devem voltar a ritmos normais, assim, né? Também, de novo, é uma hipótese. A gente não sabe porque tem que esperar. Mas, por exemplo, olhando para números, e eu vejo que aqui já está quase chegando também, batendo no vale, né? E quicando ali para uma tendência já de retomada. Legal. Exato. Esse, inclusive, foi o papo que a gente teve no domingo, quando a gente fez a nossa apresentação lá do estudo que a gente fez com as 300 maiores cidades do Brasil. Quem não assistiu e está vendo essa live agora, vai lá no YouTube da Imóvel. A gente fez um estudo com as 300 maiores cidades do Brasil, trazendo alguns exemplos lá de 5 subtipos de cidades ligadas ao agronegócio, a serviços, indústria, grande centro urbano e uma cidade mais litorânea, pensando um pouco no turismo ali. E a gente fez uma análise mostrando qual é o que a gente imagina de recuperação dessas cidades, né? Isso, pensando no fator econômico, político e sanitário. Correto. Então tá lá, dá para você fazer o download do estudo, depois no estudo tem o ranking das 300 cidades, dá para você ver o posicionamento da sua cidade e tentar fazer paralelos, comparando com outras cidades, se a tua cidade for meio que um mix. Mas tem ali um material bem bacana para vocês analisarem, recomendo dar uma olhada, né? Sobre o Brasil, Luiz, na tua opinião, como é que as coisas vão acontecer aqui? As migrações, você acha que a gente vai obedecer esse desenho? Você acha que vai lançar depois e vai vender tudo, igual a China ou não? É que o Brasil ele já é naturalmente diferente um pouco, né? Então, assim, para a gente lançar e vender tudo... Ele é muito, né? Não é diferente. Ele é muito diferente. Para a gente lançar alguma coisa, você ter uma demanda muito grande por ela, ou tem que ser algo muito premium, não premium, digo em ticket, né? Mas em satisfação de necessidades, num preço muito competitivo. Então, de novo, para qualquer coisa, e isso tirando bens de extremo luxo, preço é o principal fator de demanda. Né? Sim. O principal fator parcela de demanda. Então, no bolso também, né? Exatamente. O cara poder pagar, então, capacidade de pagamento. Vamos olhar no 3CP. Capacidade de pagamento bacana, todo o resto dá para organizar. Exato. Então, produtos, né? De novo, tirando coisas de extremo luxo, em que o preço ele é menos elástico, né? Todo o restante, tudo que for relacionado a preço, se estiver bem precificado e competitivo, cara, vai embora, entendeu? Vai embora. Por isso que eu vejo a minha aposta, com base em dados que a gente tem até agora, é em produtos, de novo, em cidades grandes, produtos bem precificados. Tá. Esse é o driver de demanda, né? Sem dúvida. Em massa, eu tô falando massa. E outro ponto que a gente está observando também, eu vi ontem, por exemplo, que o BRB em Brasília
lançou financiamento imobiliário a 3,40 mais IPCA, né? Ou seja, abaixo da taxa de juros da Selic, Então, sim, né? sim. E, enfim, é mais um caminho de financiamento que aparece aí que deve Sabe, motivar a compra. o que deveria ser mexido muito bem? Por isso que a gente volta naquela questão de coisas mais estruturantes, assim, né? O custo da construção, ele tem que sofrer ele é muito pressionado, muito a questão tributária é alta, né? Todo o custo envolvido na cadeia é muito alto. Se, obviamente, eles Sim. conseguissem um alívio, e isso tem que ser feito não só para o mercado imobiliário, mas para todos os segmentos, mas para o mercado imobiliário específico, a gente teria um repasse. Então, aumento de qualidade e diminuição de preço. Teria imóveis a preços mais acessíveis ainda, né? Exato. Mantendo boas margens para construtores e incorporadores. Correto. E outro detalhe, né? Se você tiver imóveis, o que é interessante é que se você também tiver imóveis com valores mais acessíveis, você pode até reduzir as margens de lucro, porque você tem menos risco, já que você tem maior liquidez. Correto. Né? Correto. Então, o problema do Brasil, o maior desafio do Brasil talvez agora seja exatamente essas reformas estruturantes que são fundamentais para que a gente consiga acelerar no meio de toda essa reestruturação que o mundo vai sofrer, né? O Paulo está falando aqui, ele é lá da região serrana, que aluguel em Itaipava e Petrópolis bombando. De novo, aquilo que a gente estava falando aqui, ó. A galera saindo de grande centro, se ele estiver ouvindo, ele vai poder falar. É o pessoal do Rio saindo para alugar imóvel aí no centro, na Serra, e ter opção de final de semana e poder curtir, Paulo? Esse que é o jogo? Ou é gente indo para alugar e ficar mesmo por uma temporada? Essa é uma informação bacana, também é um termômetro interessante. Uhum. Né? Uhum. Deixa eu ver aqui como é que estão os nossos comentários aqui. E se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí a pergunta que a gente vai dar uma destrinchada nela aqui. Tentar... Tem uma pergunta aqui, se pode ocorrer o mesmo com o litoral fechado no verão, por exemplo, das pessoas alugarem. Como? Pode. Se pode acontecer o mesmo. Mesmo você tendo o litoral fechado no verão e tal, por conta do problema de contágio, se as casas podem ser alugadas. Dependendo, pode, porque tem muita casa lá que tem piscina, o cara tem uma estrutura já na própria casa e, né, acaba nem indo para a praia. Uhum. Né? Principalmente no litoral norte de São Paulo, a gente vê muito isso. São casas com condomínios bem estruturadas e tal, que o cara, às vezes, nem curte a praia, curte a casa dele ali. Né? E, de novo, é aquela opção do cara poder sair da cidade grande no final de semana, passar um tempo fora, já que ele não vai estar podendo viajar para fora. Né? O Paulo respondeu o seguinte aqui, deixa eu pegar a resposta do Paulo aqui. Que o pessoal está indo para a moradia, né? E a temporada ainda está fraca, mas que a temporada deve voltar também. É interessante ver esse movimento. De novo, é aquilo que a gente vem falando. Redimensionamento de necessidades, as pessoas tentando buscar coisas que se adaptem ao momento atual delas, e obviamente gente que tem a capacidade financeira maior, porque aí nesse momento pode pagar o preço desse tipo de deslocamento aí, né? É bem interessante ver isso. Então vale colocar... A sensibilidade a preço é menor. Exato. Exatamente. Que mais? Se alguém tem mais alguma pergunta? Campinas, a Adriana está perguntando de Campinas. Campinas, eu não sei te dizer exatamente como é que as coisas estão acontecendo em Campinas. Vamos imaginar que Campinas, no nosso estudo lá, é uma cidade bem posicionada. Tá entre as top 20. Aliás, a região metropolitana de Campinas, que eu me lembro, tem São Carlos, tem Valinhos, tem Jundiaí. Sumaré, tem Jundiaí, que não é RMC, mas está colada. Uhum. Mas, aparentemente, no nosso estudo de recuperação, o que a gente percebeu foi que a região metropolitana de Campinas, como um todo, está muito bem posicionada pelo seu potencial econômico, né, essa capacidade elástica que ela tem também de serviços, e a distância do grande centro, ou seja, um menor impacto sanitário nesse momento. Né? Jundiaí é número 1. Tá o Adonai perguntando Jundiaí aqui. É o número 1.
é a mais mito de todas ali, a top, que a gente percebeu. Foi a cidade número um das 300 cidades que a gente estudou, Jundiaí foi a primeira, está em primeiro lugar Em como velocidade, né? recuperação. Em velocidade de recuperação, óbvio, o que a gente está falando é que, e se eu não me engano, eram 4 meses, né, que a gente colocou ali, eu de cabeça. Então, significa que em 4 meses, muito provavelmente, a velocidade de negócios ou o volume de negócios deve voltar ao período pré-pandemia, o que é uma ótima sinalização. Deve acontecer em Jundiaí, muita gente também saindo ali da Zona Oeste de São Paulo e mudando para Jundiaí. Eu acho que eu aposto nisso. Porque o pessoal que mora na Lapa, mora ali na Zona Norte e tal, e trabalha ali, na realidade, e pelo que eu me lembro moradia. aqui, um dos principais fatores que é vantagem competitiva lá e fator de atenção, obviamente, para produtos no mercado imobiliário é imóvel com logística facilitada, né? Isso. Então, isso casa muito bem. Aqueles apartamentos ali logo na entrada, né? Não me lembro agora o nome da pessoa, mas aqueles apartamentos logo que você sai da Anguera, tem uma série de prédios ali. Vila Autolândia, Vila Autolândia, Jardim Morumbi e Jardim Morumbi. Isso, que você tem facilidade de acesso tanto para ir para Campinas como exatamente. Isso deve ser menor, uma busca, entendeu? Custo de vida menor, né? Uma facilidade logística muito boa. Ó, e ela tá falando ali, a dona tá falando ali, ó, que tem muito cliente vindo mesmo de São Paulo para lá. Eu estou bem feliz que a gente tenha acertado as nossas projeções, né? A gente não pode contar que a gente tem dados, a gente fala que é uma bola de cristal e tal, e fica mais romântico, assim. Mas a verdade é que a gente tem olhado muito para os números e tem percebido isso, né? E é bem interessante que a gente tem recebido já, até para a galera entender como o mercado imobiliário, o fato da sinergia de mercado imobiliário com outros segmentos, na imóvel a gente já está começando a receber outros tipos de mercado financeiro e tal. Então, o imóvel, na realidade, a informação do imóvel, ela ajuda muito a você traçar estratégias e entender a dinâmica das pessoas, consequentemente os comportamentos e tudo mais. Isso é bem bacana e a gente, aliás, esse período de pandemia fez a gente aprender isso também. Na nossa curva de aprendizado interno lá, a gente começou a entender isso também, né? Tem gente falando aqui, ó, atuo no mercado de Porto Alegre, tem a impressão que agora, mais do que nunca, o corretor vai precisar estabelecer o vínculo com o seu cliente para entender com precisão sua necessidade. Ó, Ana, vou te dar um conselho agora aqui, entendeu? Só para você, que ninguém nos ouça. Você vai lá no blog da Imóvel e você digita lá 3CP. Eu não sei, o Jacir pode me dizer se está no nosso Linktree. Eu não lembro se está no Linktree ainda, aqui no nosso link da bio. Mas se você for lá no Instagram não, se você for lá no blog da Imóvel, entra no site da Imóvel, vai lá no blog. A gente colocou lá 3 aulas que eu dou no Top Producer que falam exatamente sobre isso. A importância de entender o contexto do cliente para você poder ajudar ele na tomada de decisão. Tá lá, é show de bola, tem um método, explica tudo como é que funciona, vale muito a pena, são 3 aulas abertas lá que vão te ajudar bastante a entender esse processo, mas é isso aí. Precisa estar focado na necessidade do cliente hoje, não é daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos. É o que o cara precisa hoje, é por aí que ele vai tomar a decisão e você pode ajudar se você tiver um roteiro de atendimento para fazer ele tomar a decisão, né? Ó, tá lá, o Jacir acabou de falar aqui, ó, 3CP, tá lá na bio, então não precisa nem ir no blog. Vai na bio da Imóvel aí, tem lá, procura 3CP na bio que você vai ver. As aulas estão lá, tá gratuito, 3 aulas bacaninha falando sobre isso tudo, né? Deixa eu ver o que mais. Só uma correlação ali, né, dessa questão do cliente. Então, basicamente assim, além de entender o que o cliente precisa, aí você tem que achar o produto para ele ou estar especialista em uma região ou dominar um determinado nicho que faça parte de uma estratégia massiva o suficiente para você ter um volume de trabalho interessante, né? Então, a primeira coisa que você vai ter que entender, qual que vai ser a minha estratégia aqui para a cidade de X? Qualquer uma das cidades, tá? Beleza, tá bom. O que essa cidade tem? Qual é a força motriz da econômica dela? Quais são os hotspots que a gente chama, né? Os locais mais quentes para que você tenha boas negociações. Que tipo de produto que é isso? Beleza, então agora tem uma região para atacar. Tá bom.
quem precisa comprar produtos desse perfil nessa região. Target Y. Vou em cima desse cara. Entendo o que esse cara precisa, faço o deal. Então, você entende que os negócios, eles tendem a ter um volume menor, mas se você fizer de maneira estratégica, pautada em informação, montando uma linha de raciocínio lógica, você faz talvez mais negócio que antes, inclusive. É isso. É o que eu sempre falo. A boca do funil, a fase 1 chama-se preparação. Não é atração de cliente. Você só tem que atrair aquilo que você está preparado para atender. Senão você gasta energia, gasta dinheiro, perde tempo, enfim. Esse é o segredo de quem faz negócio. Está preparado para atender quem chega. Então é fazer a lição de casa, desenhar a estratégia e mandar ver. Se fizer isso, você já está anos-luz na frente de muita gente que nesse momento está esperando qualquer peixe cair na rede, achando que vai fazer negócio de qualquer jeito. E está mais difícil porque o cliente também está mais seletivo e o cliente ficou em casa 5 semanas, 4 semanas navegando, entendendo, se preparando, estudando. Não pense que o cliente ficou em casa de bobeira, não. Ele também estudou para tomar uma decisão. Exato. Né? Exato. Vamos lá. O que mais aqui de gente falando? Agora a ideia nossa aqui é mais atender aí as perguntas. Abrir perguntas aí, né? O que a gente tinha para compartilhar em relação ao que a gente observou lá fora, de mercado e de mudança de comportamento, a gente já passou. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, a gente responde. Né? O Paulo está falando aqui que a projeção é real, a procura de casas com lazer a uma certa distância de centros urbanos muito povoados. É isso aí, a gente está percebendo isso também. As pessoas tendem a buscar casas agora e, assim, não sei quanto tempo vai durar isso, nem se vai permear depois esse comportamento. Mas neste momento tem muita gente nessa história. Vou sair do meu apartamento, vou para uma casa, porque eu tenho um quintal, consigo tomar um sol, as crianças conseguem brincar, eu tenho mais espaço para montar um home office, porque a empresa já disse que nós vamos ficar de home office um tempão. O Google falou que antes de 1º de junho ninguém volta para o Google. E você passou uma outra também, qual foi? Qual era a empresa chamada Zillow, que é um grande Zillow, de tecnologia, né? Que atua no mercado imobiliário, mas isso é nos Estados Unidos. Mas daí eu achei já um pouco exagerado, né? Mas tudo bem. Até janeiro de 2021. Exatamente. Botou janeiro de 2021. Eu também achei exagerado. Mas tudo depende também de onde ela está localizada, né? Olha só, o impacto que ela tem. Então. Né? Eles estão em Seattle. E Seattle é tipo Nova York. Está tendo demanda por produtos de baixo preço. Entendeu? E já está numa curva de ascensão. A gente também viu isso lá, né? Nos estudos do Delpret, a gente percebe que já tem uma curva de ascensão. Aliás, é um dos melhores, assim, na velocidade de ascensão já. Né? Sim, sim. É isso aí. Bom, Luiz, pelo que eu estou vendo aqui, acho que não há mais perguntas. A gente já está aqui com uns 50 minutos de live aqui, pô. O tempo voa. Né? Eu acho que é isso, Luiz. Para a gente não ficar aqui inventando história e contando mentira, né? A gente já deu os fatos, entregou os dados, trouxe a nossa observação, trouxe as estratégias, trouxe o nosso sentimento. E a gente já viu com a galera aqui que está batendo com o que o pessoal está sentindo no mercado. E é isso aí. Então, mais uma live que eu acho que tem conteúdo. Se você acha que essa live pode ajudar outras pessoas, alguns colegas, parceiros, clica no aviãozinho, compartilha. Não esquece de seguir lá o canal, segue nosso canal no YouTube. O perfil, o canal da Imóvel que a gente está trazendo. Deixa eu contar uma coisa nova para vocês que a gente está fazendo. Nós fizemos no domingo esta live transmitida via YouTube para falar do estudo. Estamos preparando uma série de lives que serão transmitidas via YouTube, porque o objetivo é começar a trazer vários profissionais da área do mercado financeiro, da área do varejo, da indústria, etc, etc e tal, para a gente começar a discutir mercado imobiliário, mas sair dessa visãozinha do corretor, o que ele tem que fazer, da estratégia e tal. Vamos começar a ampliar um pouco o tamanho do horizonte para a gente começar a desenhar estratégias com maior complexidade e poder trabalhar com informações, aprendendo com outros setores. Então, muito provavelmente agora, durante esse mês de maio, a gente vai ter muita live de YouTube trazendo outras referências de mercado que não só do mercado imobiliário. Certo? Sempre fazendo a correlação, né? Mas trazendo aí grandes nomes de vários setores para conversar. Então, vamos entender o que o cara da indústria está pensando sobre tudo isso e correlacionar com o mercado imobiliário, o cara do varejo,
o cara dos serviços, dá para a gente trazer um cara de agronegócio também, né? Pensar nos setores econômicos, como é que eles estão enxergando, como é que isso interage com o mercado imobiliário e enriquecer o repertório de todo mundo, as estratégias, a visão de mercado, porque o corretor que vem para frente é um corretor que entende não só de imóvel, mas vai ter que começar a entender muito da dinâmica econômica que acontece na sua região. Fundamental. É isso aí, né? Vai ser cada vez mais exigido, porque os imóveis vão deixar de ser um patrimônio para virar um ativo. O cara vai começar a comprar imóvel pensando já na troca, no processo de valorização, se ele aluga, se ele compra e tal. Então, é parte da lição de casa do corretor no futuro entender um pouco sobre dinâmica econômica e como é que as coisas acontecem. A gente quer ajudar vocês nisso também, além dos dados, além da informação, além das novidades que a gente está trazendo também para dentro da plataforma, né? Você quer adiantar um pouco essas novidades? Ou Não. você quer fazer um... Então tá. Então, mas temos novidades. Isso. Sem spoilers, mas o spoiler que fica teremos novidades muito bacanas para todos os nossos clientes. Então, fiquem antenados em tudo que a gente está acontecendo, está trazendo informação. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa, Luiz? Beleza, fechado. De novo, não esqueça de curtir aqui nossa página, se inscreva, tá? Para principalmente receber aí as informações de atualização de notícias e acontecimentos. Beleza. Então tá bom, fechado. gente. Obrigado. Essa foi mais uma live da Imóvel aqui, com conteúdo baseado em dados, nada de achismo, nada de mimimi, é coisa que a gente estuda para trazer conteúdo para vocês que faça diferença nas estratégias. Beleza? Aquele abraço, então, para todo mundo. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.